Será? É mais ou menos a leitura que o VAR fez, essa é a opinião do nosso telespectador aqui. Vamos dar uma olhadinha então, começando pelo pênalti, né, que é o lance mais polêmico. Qual foi a leitura do áudio do VAR em relação ao lance com o Alan e com o Tapia? Vamos ouvir. Rafael, 3. Tá aqui. Limpo, ataque na parede. Seguir. Vamos na bola, ataque. Pode seguir. Ataque. Pode seguir, ok. Promissor. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2, tudo pela 2. Escorregou. Não. Pela 2. Tá. Agora antes, eu preciso entender o movimento 16:50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um. Everton. Olha só, é uma bola saindo da área pela... Qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. A1. Pela câmera 1, ó. Nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem um contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PGM. Tá ok. Ele tá escorregando. Agora deixa eu ver se tá dentro do contexto, tá? Tudo é 16:50. Você mesmo ouviu a profissão que o jogador? Pra mim foi um choque, o jogador do Palmeiras escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. O jogador escorregou. Tá ok, É o que ele narrou, tá, Wilbert? Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui e é uma bola que tá saindo da área, tá totalmente acidental por esse escorregão. Eu preciso ouvir, tá foda? Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? E a bola já tinha passado pelo jogador. Pode sair não. Já foi checado, tá, Copiou? Ramon? Copiou, Rodrigo? Copiou, Ramon? E é um olha lance... aqui, olha o que eu vou falar pra vocês, tem que me escutar, porque senão não adianta falar. O jogador escorregou, os dois estão olhando pra bola, escorregou, tem um choque de jogo, não é uma entrada, acabou. E Ramon, ainda confirmo pra você que a bola não está para nenhum dos dois atletas, tá? Baixa o braço e respeita a minha decisão. Não é falta nem fora e nem dentro, não é. Pra mim não é fora nem dentro. Pode ir. Pode ir, então a gente vai aqui também. Ouvindo, acho que a pergunta mais evidente para vocês é se vocês estão convencidos da decisão. Que ele explicou ali, né? Foi sem querer, então sendo sem querer. Foi sem querer, mas é pênalti, né? Aconteceu um lance parecido com esse, você lembra, né? Do Mateuzinho, que pulou e pisou no pé do Gomes, né? Foi falta, foi dentro da área, foi sem querer, mas não foi marcado. Podia ser qualquer outro jogador, entendeu? Mas para mim ele erra na interpretação e o VAR também. Porque foi sem querer, a bola já havia passado, fica muito claro, a bola já havia passado. Mas ainda o jogador do São Paulo poderia pegar a bola, tinha condições disso, né? Mas mesmo assim, cara, qual é o critério que a gente vai adotar? Sem querer também é falta? Sem querer é pênalti, né? Então, para mim é falta, né? Está na regra, né? Então é isso. Eu acho que essa é a situação... Precisa ter só para concluir, precisa balizar as coisas com lances similares, com a mesma interpretação, né? E os árbitros não, ele foi muito mal na interpretação desse lance. Se ele escorrega, perdão, Arnaldo, e toca a mão na bola, sem querer, é pênalti? Não, então, vamos lá. Eu acho que esse lance... Vamos voltar um pouco. A fita, como foi retornada no Mirassol e Fluminense. Né? Primeiro, todos os clubes de futebol tiveram acesso a esses áudios na segunda-feira, que a gente falou aqui. Não tinha nada além dessa bizarrice que a gente ouve todas as vezes, que indicasse, por exemplo, uma insubordinação do árbitro. Ou, por exemplo, o VAR, vem cá, não, eu não vou. Não tinha uma aberração. Não pode acontecer. Então, né? Se chamar, o cara é obrigado a ir. Eu estou dizendo que muita gente estava suspeitando que o VAR tinha sido chamado. O tamanho da veemência
das decisões do árbitro no campo para todas as decisões que ele tinha simplesmente ignorado qualquer chamado do VAR, se houvesse chamado do VAR. Não houve chamado do VAR. Não, o VAR corrobora com... Ele até Então. fala, é exatamente o que você narrou, Abel. Pois é. Então, aí que tá. O que foi divulgado, não foi só esse lance, foram 4 lances, a partir do lance do pisão do Gustavo Gomes. O primeiro, que foi no primeiro tempo. O lance do pisão do Gustavo Gomes já... Tem todos, tá? Tá, tudo bem. Só para chegar até esse momento. O lance do pisão do Gustavo Gomes já indica uma relação de submissão do VAR ao árbitro do campo, uma questão hierárquica, talvez pela experiência do Ramon Abate Abel e a inexperiência da turma do VAR, que já no lance do Gustavo Gomes simplesmente repete as palavras do árbitro de campo, que estava, em todos os lances que a gente teve acesso, bem colocado para tomar as suas decisões. E aí é aquilo. O que é estranho nesse jogo, o que é suspeito, é que ele, principal árbitro do país, toma decisões estapafúrdias. Essa é a principal. E aí dá para entender, primeiro, por que o chefe dele, o Rodrigo Sintra, não quis a suspensão primeiro e por que a CBF e o Rodrigo Sintra batalharam tanto para não divulgação do VAR. Porque ela expõe o Ramon Abate Abel na seguinte situação: o principal árbitro do país não sabe a regra do jogo. Porque o escorregão, a questão involuntária, ela não elimina a falta. Isso não é uma falta, é uma baita falta. E ao expô-lo, já que a gente acabou de ver, ele está, de fato, comprometido, né? Em termos de desconhecimento da coisa básica com a qual ele trabalha, a regra do jogo, né? E isso agora, desvendado, né, a questão dos áudios, aí tem acho que 2 aspectos. Além da incapacidade do Ramon Abate Abel de, inclusive, interpretar a regra do jogo, em alguns momentos, não só nesse, esse é o principal, a submissão do árbitro do VAR. E aí nós vamos chegar lá, os 2 foram até denunciados no STJD. Porque tudo que a gente vê do balaio de erros no futebol brasileiro, a gente até percebe onde estão as fraquezas. Nesse caso, no caso do jogo do Morumbi, é completamente fora da curva. Completamente fora da curva de tudo que a gente tem visto. Não teve a participação do VAR em nenhum momento. E o árbitro melhor do país toma decisões estapafúrdias. O que eu imagino que possa ter acontecido, estou tentando salvar a pele do Ramon Abate Abel, sinceramente. Ou diluir a responsabilidade. Pode ser que o chefe dele, o Rodrigo Martins Sintra, tenha chegado e falado o seguinte, depois dele ter apitado Flamengo e Cruzeiro. Porque, por apitar Flamengo e Cruzeiro e aparecer na escala de São Paulo e Palmeiras, ele é o árbitro preferido do país, segundo o Rodrigo Sintra. Ele pode ter chegado, o que deve acontecer, eu imagino que aconteça. A atuação, como é que foi lá do Flamengo e Cruzeiro? Olha, o Ramon, foi bem, mas picotou demais, ouviu demais o VAR. No jogo São Paulo e Palmeiras, eu quero que você tome conta do jogo. Eu não quero micro-pênalti, eu não quero cartão vermelho por qualquer coisa. Interfira minimamente no jogo. Pode até ter acontecido isso. E ele, na hora, acho que passou de qualquer limite. Isso eu estou sendo poliana e diluindo a responsabilidade que ele tem nessa situação. De resto, cara, é um escândalo. A incapacidade do árbitro principal do Brasil ver o óbvio, né? E esse é o lance mais claro, mas nas outras decisões também. Uma veemência, uma prepotência que inibem o VAR, que é muito menor do que ele, de participar ou de tentar, talvez, salvá-lo em alguns momentos. Agora eu estou tentando salvá-lo mais à frente, diluindo a responsabilidade Nos dele. outros áudios, a gente percebe que, assim, convenhamos, deve ser um inferno apitar o jogo em campo.
porque a gente vai perceber que eles vão o tempo todo falando, é isso aqui, tem um lance inclusive ali, aquela cara, assim, suposta cotovelada, né, do Gomes, foi no Tapia também? Foi no Tapia. Em que o árbitro do fundo fala, dá falta na defesa. Quer dizer, o tempo todo alguém, não é a voz do Abate Abel ali, mas a gente vai ver isso aí. Só quero resgatar um outro lance que muita gente comentou e comparou com esse lance aí, que é o pênalti em cima do Neymar, em Atlético Mineiro e Santos, cometido pelo Scarpa, para a gente ver se há diferença, se não há, a questão do sem querer, né? Que a regra não fala em sem querer em momento algum, né? Diversos lances são apitados, você percebe que o lance é involuntário, mas ao toque, à falta, à agressão, à cotovelada e isso esse é o que está mais fresco, né? Mas qual foi o árbitro que apitou a final do Paulista? Tá lá, ó. Tá aí, ó. Esse é o lance, né? O Neymar chega a finalizar pro gol. E aí tem ali o Scarpa, mas eu tenho a impressão, que na verdade que ele recolhe a perna. Então, nesse lance, não é exatamente igual, porque o Neymar finaliza antes de ser tocado, mas é um escorregão com choque, né? A bola, diferentemente do que os ilustres falam, a bola que passa pelo Tapia e passa pelo Ala, ela está em disputa na área do Palmeiras. Né? Esse caso, o Neymar já finalizou, depois que ele finalizou, vem o choque do Scarpa. E o Scarpa recolhe a perna, né? Ele claramente recolhe a perna. Mas é um escorregão também, né? Eu acho que tem uma discussão, eu trago esse lance aqui para a gente falar, para comparar, né? Vamos lá. Obviamente que esse lance é pênalti, eu trouxe aqui no dia que aconteceu, a gente nem mostrou, mas para mim esse é um pênalti escandaloso. A regra não fala se é sem querer ou querendo e fala em derrubar o adversário e tal. E foi exatamente isso que aconteceu, como aconteceu no Morumbi. Outra coisa, eu acho bizarro o árbitro vir cantando o jogo, olha, ataque promissor e não sei o quê. Eu acho bizarro, meio desnecessário. Eu não sou um especialista em preparação física, mas me parece que isso daí cansa mais do que você correr em silêncio. Só para dizer que isso acontece em todas as partidas, é um método, né, que acontece no Brasil. Né? Sinceramente, a narração eu não sei qual é o sentido, porque isso, até onde eu sei, cansa mais alguém que está correndo e cantando, ou falando, ou gritando, ao mesmo tempo de alguém que está correndo em silêncio. Então, sinceramente, eu não sei qual é o motivo do cara. Olha lá, hein, estamos chegando na área, o ataque é promissor, hein. Sinceramente, eu não vejo qualquer... Eu acho meio patético toda vez que eu escuto esse tipo de coisa. Tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo que tá chegando, tá todo mundo vendo que é um ataque promissor. Ele precisa falar isso pro VAR, o VAR não tá assistindo o jogo. Enfim. Pode ser uma certa insegurança da arbitragem, para ir guiando as decisões. Então, do tipo, vocês estão prestando atenção, hein? Vai ter um ataque, hein? Pô, isso pra mim me chama muita atenção. E em relação a esse pênalti, pra mim também é claro, como o do Morumbi é claro também. Só uma coisa, só discordar aí, o Massa citou um exemplo, para quem não sabe, o Mateuzinho tira a bola de cabeça e na queda que ele cabeceou a bola, tirou, bate na perna Não bate não. Do Rafael Veiga. Eu até achei o lance e mandei para a nossa produção, se quiser colocar na tela. Eu acho a comparação lunática. Não é lunática. Não você, mas a comparação para mim é lunática. É um acidente. Que também foi sem querer. Foi sem querer. Esse é o ponto. O que eu quero dizer, a minha divergência principal do Arnaldo, é a seguinte. O jogo teve lances também pró-Palmeiras que também não foram interpretados, na minha visão, corretamente. Certo? Então, não é só o principal erro do jogo. Vou repetir para quem tem alguma dúvida. Foi pênalti. Deveria ter sido marcado o pênalti. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós tivemos esse ano Juventude Internacional, o árbitro que foi também para o STJD, denunciado. O ano passado, quem foi o árbitro que apitou São Paulo e Fluminense? Lembra? O que foi do erro de direito. Isso. Aquele... Ai, meu Deus, vou pegar aqui. Também foi para o STJD, eu não lembro o nome dele. E não deu em nada, até por uma questão de calendário. Esse caso é o árbitro... O São Paulo abriu mão até de, deixa para lá, não foi esse caso? Não, esse São não. Paulo abriu mão... Tem o pronunciamento do Casares sobre isso ano passado, né? De um lance anterior, foi o Raí ainda, era o diretor de futebol. Isso. Entendeu? São dois árbitros, a pontuação que eu faço é a seguinte... o que aconteceu no Choque Rei acontece em outros jogos, né?
E essa repercussão acho maior porque Palmeiras está disputando o título e aí entra o Flamengo na jogada, né? Eu trouxe aqui ontem a informação, o time da Série A que mais teve jogos apitados pelo Ramon Abate-Abel foi o Flamengo, com um número de vitórias alto. Então, é preciso entender que é um problema crônico, estrutural da arbitragem. Existe também, mas Entendeu? isso vai além. Esse Então, jogo, para mim, vai além. essa que é a minha discordância sua. Acho que não vai além, é isso aí que E acontece pegando o todo gancho jogo. do que vocês estão falando, sem interromper muito... Não, mas pode o mandar Pedro bala. Migliorini está dizendo, mandou um superchat para cá, obrigado, Pedro, está dizendo que eu estou minimizando o que aconteceu. Não, não é. É que desde a nossa abertura, uma pequena discordância, não dos lances em si, mas na segunda-feira, é de que eu tenho visto isso acontecer nas séries D, C, B e A com uma frequência absurda. Esse lance que o Massa citou de Juventude e Inter é uma cotovelada no Enio, atacante do Juventude, que seria pênalti e que o VAR deixa passar, o jogo acaba 1-1. Talvez a Juventude pudesse ter vencido o jogo. E agora, o Candansan, que era o árbitro daquele jogo, foi denunciado ao STJD. Então, assim, são erros grosseiros, terríveis. Esse está chamando a atenção porque foi no Choque Rei para o Brasil inteiro ver. Não. É que Não só por isso. a situação é Claro, diferente. São Paulo, Palmeiras, O Flamengo. São Paulo e Palmeiras do Paulista, o Arnaldo falou, é um lance igual a esse daí. Só que o que ele está dizendo é que é uma sequência de lances em 90 Vamos ver minutos. o do Andrés, então. Então é isso, galera. Eu não vou botar o lance do Andrés aí, porque a gente já viu já e tal. E é isso, o CBF acabou de divulgar o áudio e mostra que, eu acho que diminuiu a suspensão de como o Arnaldo falou, deve ser investigação e tal, e mostra como é ruim nossos árbitros, né? Isso pra mim é o mais triste, né, cara? Então, tipo, todo o time de futebol tá na mão desses caras, velho, tá ligado? Então é uma pena e é constrangedor o nível de arbitragem no Brasil, e pode ter certeza, se algum título for decidido pela arbitragem, você vai ver a loucura que vai ser esse campeonato, cara. Pelo amor de Deus, velho. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Todos crescem pra Band Esporte, link aqui na descrição aí. E comenta a opinião de vocês aí, galera. Deixa o like e comenta a opinião de vocês aí. Valeu? É nóis e, pô, que vergonha, cara. Que vergonha.